Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando mais uma vez com o Visão Geral aqui pela Rede Família de Televisão conectada a você. Hoje nós vamos falar de um assunto que de repente interessa muito a você. Eu tenho certeza que você conhece alguém que reclama para você todo dia. Ai, que dor de cabeça que eu tô. Ou às vezes você fica reclamando com os outros, né? Que tem muita dor de cabeça. De repente isso pode ser uma disfunção temporomandibular, é isso? Temporomandibulares. Pode ser uma disfunção temporomandibular. Acertei. ATM ou disfunção da ATM. E para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Juliana Roversi. E com ela a gente vai falar muito sobre esse assunto. Primeiro, doutor, pedindo desculpa porque eu errei o nome aí, né? É temporomandibular, não é isso? Exato. Puxa vida, até parece nome de jogador de futebol. Prazer, querida. Prazer o meu. Futebol assim, né? Lá da Europa, quando a gente narra a Copa do Mundo, por exemplo, você vai escrever o nome de um jogador, você tem que escrever como você pronuncia. Você já imaginou como é que se escreve em alemão Schweinsteiger? Então, aí a gente tem que escrever Schweinsteiger. Então, o temporomandibular. Muito jovem, muito bonita, já formada em ortodontia, é isso? Obrigada. E você tem aí essas especializações, você é graduada como cirurgiã dentista pela Unesp Araraquara, estagiária durante a graduação do Departamento de Pacientes Especiais, atualização pela Unesp em Araraquara, em DTM, disfunções temporomandibulares. Exato. Mais coisa ainda, especialista pela FAMOSP em ortodontia, ortopedia dos maxilares, atualização pela própria Unesp em Araraquara em toxina botulínica. Exato. O que é a toxina botulínica? Toxina botulínica é aquela que a gente usa tanto para estética, a paralisação de músculos da face para suavizar rugas, como também hoje em dia a gente trata a própria DTM, a disfunção dos maxilares. Essa toxina botulínica é chamada de Botox? É mais Comercialmente é uma das marcas, é o Botox. Muito bem. E também atualização pela Inova São Paulo em lipoenzimática de papada. É isso aqui? A famosa papadinha. Se você é especialista, você tira essa papada aqui? Tira a papada. Olha, depende da papada. Eu achei que vocês iam aproveitar muito a entrevista, acho que vai aproveitar mais aqui sou eu, hein? Pois é. Tá na hora de mexer aqui já, não? A gente pode dar uma arrumadinha. Você tá vendo? É que eu falo, doutora, não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Exatamente, sempre nada pode tão melhorar. Pior que não possa ser piorado também, tá certo? Então, muito bem. Então, vamos lá. Doutora Juliana, o que vem a ser DTM? DTM é todo tipo de disfunção da própria articulação ATM. Pode ser desde dores, desgaste de dentes. A gente tem, assim, um repleto leque de coisas que levam até a DTM, essa disfunção, né? Porque hoje em dia 70% da população apresenta, mais ou menos, principalmente mulheres. Por que principalmente mulheres? A gente vê como uma válvula de escape, né? Como se assim, o estresse fosse transformado em energia, o músculo vai lá e libera. E aí a pessoa estressada, ela tem mais tendência a ter uma DTM. A mulher segura mais a raiva, é isso? Pode Explode ser. menos. Morde sim de raiva. Isso deve fazer alguma coisa que tem a ver? Pode estar ligado. Pode ser. Porque a tensão, principalmente, é uma que desencadeia, principalmente, a estresse muscular. E aí desencadeia o problema também na ATM, que é a disfunção. Doutor, se eu chegasse no seu consultório e falasse assim, doutor Juliana, eu tenho ATM, você ia falar assim, parabéns, todos temos, é mais ou menos isso? Exatamente. O que a gente tem é a ATM, é a articulação, DTM é a disfunção dessa articulação. Então ATM todo mundo tem. Ainda bem, né? Você pode falar assim, ainda bem que você tem ATM, né? Exato. Essa disfunção, ela chega a ter graus assim muito grandes, muito altos, que de repente passa a não ser só um incômodo assim de machucar com dor de cabeça, alguma coisa, mas até ser física, assim, a olho nu perceptível. Temos, né? Temos os travamentos, temos assimetrias, né? Que a musculatura nossa nunca é igual de um lado do outro. A gente pode ter assimetria, pode ter desgaste, e aí começa a atrapalhar na face e com certeza atrapalha um pouco no social também da pessoa. Doutor, aqui é um osso,
né? Aqui a mandíbula é um osso, não é isso? Muito bem. E a parte de cima também é um... E ali existe o quê? É como se fosse uma cartilagem que ali você fica se movimentando? Exatamente. Temos, né, a fossa e a articulação. Como é que chama? A fossa, né, que fica na maxila, côncava. Que é a parte de cima, isso, côncava. E aí o convexo que aqui. Isso, e embaixo dela, entre eles, tem um disco articular. Quanto mais pressionado erroneamente, mais ele pode deslocar e começar aqueles estaralidos, travados e tudo mais, que a gente... E ele se desgasta na mastigação, ele se desgasta na fala? Desgasta. Tudo vai desgastando? Desde o momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, a gente começa a morrer no dia que nasce. Exato. Não é verdade? Quanto mais demorar, melhor, não é verdade? Mas com saúde, com qualidade de vida, essa coisa toda. Existe um momento em que a TM chega a perder toda essa lubrificação a ponto de bater assim, osso com osso, digamos? Exato. Quem tem uma disfunção maior, né, uma sobrecarga maior, é que nem o joelho, né? O joelho, você não vê, todo mundo tem problema de joelho hoje em dia. A articulação, ela é bem menorzinha, né? A ATM, ela é pequenininha. Então, em sobrecarga, ela vai se deteriorando e chega até ter, nos casos raros, até que fazer cirurgia. Então, no momento que a gente já diagnostica, a gente já intervém para parar essa deteriorização do... E a movimentação, ela é basicamente essa aqui, mas a gente faz assim também, né? Não, ela é tridimensional, né? Ela abre e fecha e tem movimentos circulares também. Circulares. Tudo junto. Então, qualquer coisa que você tire isso ou sobrecarregue esse sistema, você acaba deteriorando. Existe algum exercício para ajudar ou não? Então, aí a gente entra em duas brigas, né? A parte da ortodontia, que eu também faço, e a parte da DTM. A DTM pede para a pessoa mastigar menos, tamanhos menores e mais macios. A ortodontia já, pelo contrário, fala, se você mastigar alimentos só macios e pequenos, você não vai desenvolver a sua mandíbula, o essa maxila. E tal, aquela... Porque, isso, por exemplo, você disse que todo mundo hoje tem problema do joelho, você estava olhando para mim, né? Até parece que você sabe que eu realmente tenho. E problema de menisco, né? Bom, o Brasil tem problema de ministro, eu posso ter problema de menisco, tá certo? E o que acontece? O joelho tem só esse movimento, tá certo? O joelho só faz esse movimento, perfeito? Aí, me falaram sempre, e eu não segui a orientação, e deveria ter seguido, né? A orientação que veio de casa, inclusive, de um dos meus filhos que é fisioterapeuta, e ele sempre falava, você está correndo, você vai estourar o joelho porque você não fortalece. E o pai não deu atenção, vem exatamente ao encontro que você falou. Porque eu tinha que fortalecer para que tudo ficasse melhor. Aí o menisco estourou. Talvez mastigando alguma coisa mais dura, você tem uma tendência a fortalecer o músculo. Isso, no equilíbrio, né? Porque se a gente sobrecarrega muito, o masseter é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. Então, se a gente sobrecarrega demais, a articulação não aguenta por ser um movimento não só de abre e fecha. Muito bem. Também não é por isso que todo mundo vai sair mastigando madeira por aí, né? Para ficar duro, para poder fortalecer. Não, por favor, não. Mas num exercício efetivo não existe assim, né? Não. É assim, a gente pede para não sobrecarregar, né? Não ficar mordendo caneta, segurar o telefone, né? Com a cabeça, não colocar a mão debaixo do travesseiro para dormir. Como é que é? Não pode colocar a mão embaixo do travesseiro? Exato. Muita gente tem mania, né? Mas pera um pouquinho. Encostado com a mão. Mas colocar a mão e entre a sua mão ficar o travesseiro, tem problema? Pressiona, né? Porque não está no equilíbrio da musculatura mesmo. Mas dentro dessa sua visão, o melhor é dormir de barriga para cima? Não, aí a gente entra no ronco. melhor de lado, dormir, então. Relaxado. Tentar fazer um exercício físico durante o dia, né? Não se estressar. Sim. Uma rotina equilibrada, uma alimentação saudável, a gente consegue uma saúde. Verdade, né? Aliás, né? Hoje está tudo uma coisa elencada a outra, né? Não tem como. Você tem exercício, tem alimentação saudável, você tem hábitos saudáveis e tal, não sei o quê. Enfim, vamos lá. Quando é que eu sei, além da dor e além do desconforto, quando é que eu sei que eu estou com alguma DTM, alguma disfunção? Bom, tem vários jeitos da gente descobrir. Primeiro, uma pessoa que dorme com a gente pode descobrir que a gente está com bruxismo, que é a DTM com barulho com ranger dos dentes. Quando a gente visita o dentista, ele consegue ver por desgaste dentário o que a gente está fazendo com os nossos dentes. Tem desgaste por erosão e abrasão por bruxismo
E quando a gente aperta, normalmente a gente também vê outro tipo de erosão na raiz dos dentes, né? Ali na parte bem gengival, a gente vê que começa a expor a raiz. Doutora Juliana, o bruxismo é aquele que ele vai diminuindo o tamanho dos dentes, é Exato, é aquele que você vê cada vez menorzinho, o sorriso até começa a inverter da pessoa. Ela e ele machuca os de cima e os de baixo também. Exato, desgaste. Dos dois? Dos dois, de todos os dentes. Mas não é só na frente, não? Não, o posterior também, a plataforma de mastigação, né? Tanto do de cima quanto de baixo vai gastando também. É verdade que nós temos no maxilar a maior força do corpo? Sim, porque proporcionalmente o masseter é o mais forte dos músculos nossos. Então, com certeza, tem gente que morde aí que pode machucar. Ah, mas qualquer mordida machuca, né? E o pior é que a mordida começa na escola, né? Com os garotinhos, né? Aí você tem a reclamação, olha avô, olha tia, mãe, fulano tá mordendo fulano, tá mordendo muito e tal, né? Esse bruxismo, ele só é corrigido com aparelho? Depende muito, né? O que eu primeiro faço é uma avaliação da pessoa, para ver de onde está vindo, né? A gente primeiro, claro, a gente tenta tratar paliativamente para não piorar, mas a gente vai buscando a causa também, né? Se for um estresse, a gente entra de várias formas, né? Pode entrar com fisioterapia, pode pedir para a pessoa se exercitar, melhorar a alimentação. Sei. Tem N fatores que a gente pode influenciar. Mas o mais corriqueiro é chegar lá no consultório e pedir uma plaquinha anti-bruxismo. Aí a gente cai na plaquinha que é uma das que a gente mais indica. Plaquinha de acrílico, rígida, para ser uma pista. Sei. Ela faz o quê? Ela desprograma o cérebro de estar mordendo ali. Porque quando ele morde, ele edenta um dente com o outro, posterior. Então, é a mastigação dele. O cérebro está dizendo, tá mastigando. Não se sabe por que ele mastiga à noite. Se a gente coloca a pista, ele fala, opa, tem uma coisa rígida aqui no meio, tá errado. Não é pra morder. Conversa assim com a gente mesmo? Conversa. O cara tá mastigando, não engole nada. O cérebro é muito inteligente. E aí vai desprogramando isso. Tem pessoas que a gente consegue tirar a placa. E há pessoas que nascem, morrem, nunca vão ter bruxismo. Nunca tiveram. Isso é normal? É normal. Tem gente que tem quando criança e para quando adulto. Tem gente que tem quando adulto e não para nunca mais. Tem gente que a gente põe a placa, melhora, aí volta um estresse, a gente põe de novo a placa e assim vai. E vai levando. E quais são, por exemplo, DTM são disfunções de várias coisas que nós podemos ter. Agora, quais são as mais comuns nos homens e as mais comuns nas mulheres? Tanto homem quanto mulher, o apertamento, que é tanto durante o dia quanto durante a noite, o travamento dos dentes. Normalmente quando a gente está num pico de estresse ou quando a gente está muito relaxado, a gente cerra os dentes. Mesmo relaxado? Assistindo TV, por exemplo, pode ser que a pessoa esteja travando os dentes. Assistindo a TV? E o aconselhável então é procurar sempre um ortodontista. Isso, ou um especialista em DTM, né? No caso você é os dois. Isso. Você é especialista em DTM e também ortodontista. Bom, você já falou aqui dos sintomas. E crianças? Crianças têm problemas de bruxismo também? Tem crianças muito agitadas que elas dormem rangendo os dentes. Normalmente rangem e assim, o barulho é assustador. A gente chega a ouvir? Ouve. O pai e a mãe ouvem do quarto deles a criança rangendo. E assim, é porque eles têm muita energia acumulada e eles precisam descarregar de alguma forma. A gente normalmente indica que façam um exercício físico, mas mesmo assim tem alguns que rangem à noite. Aí depende de cada caso, a gente pode interferir com uma plaquinha também, mas nesse caso não é rígida, porque está em crescimento. E aí a gente vai trocando de tempos em tempos, depende muito de criança para criança, mas agora, a gente acompanha. Existe alguma solução caseira ou não? Olha, que as nossas avós, pega uma borrachinha, põe aqui na boca, assim, tá... Não, borrachinha não, ficar mastigando mais não, instiga. Mas assim, aqueles florais que a vovó indica, é bacana, assim, às vezes soluciona. E chiclete? Chiclete, não pode. Para quem tem DTM, não pode. Porque você está sobrecarregando mais ainda a musculatura. A não ser que chegue em outro nível, que quando trava, às vezes a gente põe um chicletinho só para até destravar a musculatura. Então, eu falei agora, fiz assim, senti que deu uma... É normal isso, às vezes a gente sentir alguma coisa assim? Normal, você disse que você já teve. Sim. Então, normalmente estaciona o que você já teve e dali para frente a gente trata. Não, eu vou lhe dizer, já contei um pouquinho da minha história para você de ATM.
Mas se eu dormir uma semana sem um aparelhinho, eu já sinto que já começou a dar alguma... Então, eu não durmo sem o aparelho muito raramente. E tem um detalhe, né? Quando às vezes faço alguma viagem que eu preciso levar, porque eu vou ficar um pouquinho mais e tal, eu deixo o compartimento que ele é guardado, eu tenho 2. Um eu deixo amarrado no câmbio do carro, porque aí quando eu for sair, eu olhei aqui, aparelho, não posso esquecer. Tem coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Exatamente. Quem está em tratamento, a gente pede para não abandonar a placa de jeito nenhum. E porque é um tratamento mesmo, né? Se a pessoa deixa de usar um dia, ela pode retroceder o que a gente está trabalhando. Quem tem esse bruxismo e esse aparelhinho não vai ficar desgastando com o tempo? O aparelhinho a gente troca de tempos em tempos, mas o dente ele não desgasta porque o aparelho é o desgastante do dente. Então ele está ali realmente para proteger, para não quebrar nem o de cima nem o de baixo. Normalmente a gente põe no de cima, raras exceções. E aí o de baixo também que faz o desgaste na plaquinha, desgasta a placa em vez do dente. Então está totalmente protegido. Totalmente protegido. Agora, isso aí tem que ser alguém especializado para fazer? Ou isso aí, como você, nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, lá tem óculos, você escolhe, põe uma plaquinha. Não existe isso aí pronto. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Até aí vai atrapalhar, vai piorar em vez de melhorar. Tá bom, doutora. E a gente estava falando aqui sobre a disfunção da TM, essa coisa toda. E faltou dizer exatamente que foi o início do programa, quando a gente falou sobre dores de cabeça. Então, a dor de cabeça pode estar, doutora, intimamente ligada a uma disfunção da TM? Pode estar ligada. A gente tem pacientes que chegam lá, que já foram em todos os tipos de médico. Quando chega, fala, eu acordo cansado, com dor na face, na cabeça. Aí a gente fala, chegou no lugar certo. Mas isso é por tentativa e erro ou de repente numa consulta contigo você já detecta se a dor de cabeça é em função da TM? Não, se chegar já para mim direto eu já sei fazer testes que dá para levar ao diagnóstico que é de DTM mesmo. Então tá bom. Então você que tem dor de cabeça todos os dias, porque a disfunção ela por si só não se corrige. Não, ela piora, muito inclusive. Raro, ela piora, ela vai deteriorando cada vez mais e abrangendo mais regiões da face. E isso significa que a pessoa, teoricamente, vai tendo mais dor de cabeça. Então. Mais dor de cabeça. Então você tem que procurar uma especialista em DTM ou um ortodontista para, de repente, aí te ajudar. Doutora, o que é harmonização facial? Agora a gente vai entrar um pouquinho em estética, né? Todo mundo procurando dentista hoje em dia. O meu nariz, minha ruga, meu pé de galinha. A odontologia agora ela tem mais uma especialidade que chama harmonização facial. Dentro dela está botox, lipo de papada enzimática, fios de sustentação, preenchimento. Então a odontologia ganhou mais essa parte estética porque a gente está diretamente ligado à proporção da face. Mas tudo que você falou aí é com cirurgia ou não? Não, esses são os não invasivos. Não invasivos. Não invasivos, né? A gente faz com preenchedor, mexer no nariz, preencher rugas. O que você consegue fazer aqui no meu nariz, doutora? Diminuir pela metade? Não tem jeito, né? A gente normalmente melhora o formato. Tá. Tá tão feio assim, doutora? Não. Olha, gente, esse negócio é muito sério, né? Eu brinco sempre com o nariz. Nos meus 40 anos de idade, narrando futebol numa importante emissora de São Paulo, a Jovem Pan, e teve um dia que eu perdi a voz, aí tive que fazer aqueles exames que entra e tal, não sei o que. Aí o otorrino falou assim, seu Alberto, o senhor sabe que o seu nariz não é muito bom? Eu falei assim, olha que o senhor me dá essa notícia aqui depois de 40 anos, carreguei 40 anos esse nariz aqui para você falar que não é muito bom. Mas hoje, para se fazer uma cirurgia, você recomenda que a pessoa procure, antes de qualquer coisa de mexer na face, procure um dentista da sua especialidade, por exemplo? Hoje em dia a gente tem muito contato com os médicos, principalmente cirurgiões plásticos, né? Pra gente fazer uma avaliação junto, em conjunto, para ser o menos invasivo possível uma intervenção cirúrgica, né? Porque hoje em dia tem muitos métodos que mexer em face sem nenhum tipo de cirurgia. Existe um estudo de visagismo também? Vocês fazem esse estudo para poder harmonizar alguma coisa? Exatamente, a gente faz traçados, né? Que está ligado totalmente à ortodontia também, por isso que eu gosto desses ramos todos juntos. E a gente mexe em proporção facial, tudo mais, para deixar bem harmônico. Quer dizer que agora se eu quiser colocar botox, eu vou num dentista? Pode ir. O dentista faz esse trabalho? Também.
Hoje a gente faz a parte estética e é funcional com o Botox, né? Aí a gente mexe com a dor da DTM, às vezes, né? Que é o relaxamento muscular. Quando a pessoa já está mais intenso, a gente pode mexer com o Botox, né? Colocar nos dois músculos que estão diretamente relacionados com a DTM. Vamos aqui trocando em miúdos, como diria Chico Buarque, numa das maravilhosas músicas dele, trocando em miúdos. O Botox é para quê? É para tirar ruga ou é para consertar alguma disfunção? Para os dois. Para os dois? Para várias coisas, na verdade, né? O Botox nada mais é que ele se liga ao mesmo canal que chega a informação de contração muscular. Quando ele se liga, a informação não chega a esse músculo, ele não contrai. Então a gente pode mexer com o Botox para sudorese, diminui a sudorese, diminui a expressão do músculo, diminui a força, a carga desse músculo. Então a gente tem N fatores que a gente pode mexer. Principalmente também as desarmonias faciais de pessoas que têm paralisia, que é uma das coisas que mexe muito com o psicológico da pessoa. Quando você fala em harmonia facial, a harmonia tá ligada aqui, ó, tamanho de nariz com tamanho de boca, com olho, é isso que vocês veem? Exato, a gente mexe, tem proporções, tem números, né? Que a gente mexe para ver qual que é a proporção ideal de uma face. E a desproporção, não sob o ponto de vista estético que a gente consegue ver, mas a desproporção pode trazer que tipo de consequência? Aí a gente entra um pouquinho em ortodontia, que quando tem muito, né, desarmonia, a gente pode estar num problema de oclusão. Aí a desarmonia normalmente é mandíbula e a gente intervém mexendo com dentes e face. Uma mordida cruzada, ela é um sintoma de que você tem algo não está harmonioso no seu rosto? É isso, não? Exato. A mordida cruzada pode tanto, né, a desarmonia quando é na frente. Agora, quando é mordida cruzada posterior, a gente pode ter problemas de DTM. A gente pode levar a sobrecarga muscular e sobrecarga da articulação. Esse problema que eu tive lá, essa disfunção da TM lá atrás, né, no final dos anos 80, ela pode ter levado a uma mordida cruzada? Não, ao contrário. A mordida cruzada... Que pode ter levado à disfunção? Exato, porque você então, já nasci com mordida cruzada? Você tem a genética carregada a levar a mordida cruzada. Se não intervém quando criança, na ortopedia dos maxilares, a gente pode depois ter um problema na articulação. Hoje, doutora, a gente tem assim, tem o dentista pediátrico, tem todas essas coisas, né? Mas há 50 anos não tinha nada disso. Era um médico só, médico de família. Ele ia à sua casa, ele fazia tudo para você e resolvia tudo. Ele operava, ele fazia qualquer tipo de consulta. Hoje não. Hoje, cada vez mais vai se segmentando a medicina, né? Hoje é um médico especialista nisso e, por exemplo, o otorrino, que é especialista em nariz, ouvido e garganta, tem um otorrino que só cuida de ouvido, o otorrino que só cuida de... Tudo é muito bem dividido. E para vocês, eu acho que é mais fácil, né? Graças a Deus. Você não precisa saber tudo, né? Basta você saber especificamente aí da sua área. Mordida cruzada, como é que se corrige? Ortodonticamente ou cirurgicamente, depende do caso, né? Depende da gravidade do caso. A gente entra com aparelhos ortodônticos e ortopédicos, ou se não tiver solução ortodonticamente, a gente entra com cirurgia também. Você falou para mim aqui, acho que nós estávamos no intervalo ou antes, que o brasileiro tem o queixinho mais para frente ou mais para trás? Mais para trás. Mais para trás. A tendência do brasileiro é ter o queixinho mais para trás. Exatamente. E isso é bom ou é ruim? É uma característica do nosso povo, né? Mas, por exemplo, quem ronca muito, é porque tem o queixo para frente ou para trás? Para trás. Pra trás. Aí a gente... O brasileiro é um povo roncador. É um pouco roncador. Teoricamente. Exato. Aí quando o queixinho está mais para trás, a flacidez muscular com o passar do tempo, a gente pode levar a ter o ronco também. E o ronco pode ser corrigido com algum aparelho da ortodontia? Temos o aparelhinho do ronco, né? Que ele projeta um pouco o queixo para frente, exatamente para aumentar a via aérea e evitar qualquer tipo de cirurgia, né? A gente coloca um aparelhinho para dormir, né? Que é pequenininho, você pode levar em qualquer viagem. Sim, para dormir, porque só o cara roncar acordado também curando. Não, mas você sabe que eu já vi gente não dormindo, eu já vi gente trabalhando e com aquela respiração tão forte que dava nítida sensação de que a pessoa estava roncando acordado, o que é uma coisa impossível, né? Não tem como, né? Agora, quando se coloca um aparelho para dormir,
esse aparelho, ele pode ter várias funções, ele pode corrigir não só o fato da pessoa roncar, ela pode corrigir a TM, a disfunção da TM, pode corrigir mordida, tudo, não? Nesse caso a gente acopla as duas coisas, né? Se a pessoa tem DTM ou ronco, a gente faz um aparelhinho que já ajuda nas duas coisas. É caro esse aparelhinho? Não é? Não, ele não precisa falar o preço, não é? É justo. É justo pelo trabalho que dá. E isso aí você tem que moldar toda essa coisa, não? Tem que reproduzir a mastigação no laboratório, né? Pra gente conseguir fazer um aparelho adequado, a gente não pensa só no dente, a gente pensa em dente, a mastigação, a musculatura e a articulação. E a gente reproduz isso no nosso trabalho, né? A tua área, como é a área da medicina, a área da saúde, digamos assim, alguém vai ao seu consultório colocar botox só por estética? Quero tirar isso aqui, pôr um botox. Vai alguém? Vai. Eu tenho pacientes que procuram a gente por saber que a gente mexe com a musculatura, né? Fala assim, eu gostaria de fazer um botox justamente com um dentista. E vai lá. E procura. O botox, ele é temporário? Temporário. Ele pode durar... Dura quanto tempo, mais ou menos? Em média, 4 a 6 meses. Mas tem gente que dura 1 mês e tem gente que dura 6 meses, um ano. Tem. Depende muito da fisiologia de cada um. E ele paga como se fosse durar 6 meses? Ou ele pode chegar, olha, vou pagando por mês até enquanto durar o botox. Não, a gente tem, né, o custo do produto é elevado no Brasil. A gente tem um preço justo que é o produto? Para isso. Esse é aquele que nós falamos no começo lá? O botox é a toxina botulínica. Botulínica. Isso. Ele é uma toxina de uma, se eu não estou me enganado, de uma alga. Sim, mas só o fato de ser uma toxina não é ruim? É pequena a quantidade de toxina, ele é bem diluído, justamente para não ter problema algum. Mas ele deixa o lugar amortecido, a pessoa não consegue sentir, é verdade isso? Não, a sensação você tem da mesma forma. O que você vai deixar de ter é a contração muscular. Você vai tentar fazer o movimento e você fala, opa, tem alguma coisa aqui, tá segurando. Então, olha assim, aquele negócio, quando você vai dar uma risada que você contrai isso aqui, não vai contrair, você vai rir assim? É mais ou menos assim, não? Mais ou menos. Mas assim, a gente mexe mais nessa região, né, nariz e testa, para não mexer muito em expressão. Mas se o pessoal procura muito? Procura. É uma das maiores procuras. Qual a região que se mais coloca o botox? Tem duas aqui no que meu chegam. rosto, onde você colocaria o botox aqui? O olho. O olho. A testa. E aí eu já colocaria no nariz, porque dentista pensa em Mas vai sobrar alguma coisa aqui que você não vai pôr botox, então? mas aí você vai colocar no olho. Eu vou ficar assim. Na testa, assim. É mais ou menos. Eu não vou perder a minha expressão? Não, porque a gente coloca uma concentração que mantém a expressão, mas não deixa contrair tanto a ponto de formar uma ruga. Então, suaviza a força muscular, não paralisa. Doutora Juliana, eu vou lá no seu consultório, você me colocou um botox, seu olho, eu falei, não gostei, tem como tirar? Tem como acelerar o processo com laser, mas não tem como tirar. Não tem como tirar? Não. Então é um negócio... Não tem como não gostar também. Também não tem como não gostar. É super garantido. Eu nunca tive ninguém que virou e falou, não gostei. Você não pode falar satisfação garantida ou seu botox de volta, não tem jeito, né? Satisfação garantida e ponto final, não tem o que fazer. Não. E sempre, uma pessoa que você aplicou uma vez, ela sempre vai voltar, porque ela vai fazer uma pergunta indiscreta. Você usa botox? Uso, mas eu tô precisando retocar. Olha aí, eu não percebi nada. Porque mas você franja a testa, normal? Então o meu já tá passando o efeito, mas o botox, hoje em dia, a gente usa como prevenção, né? Tem mulheres de 25 anos já chegando no meu consultório falando, eu não quero ter rugas. Então a gente paralisa um pouco, tem a expressão, mas não forma a dobra, que é a ruga dinâmica. Depois que a ruga dinâmica já está estacionada, a gente só suaviza. Mas você ia gostar. Mas assim, né? Eu acho assim, bom, claro que eu vou entrar no lado poético e no lado da emoção, aquela coisa toda, porque as rugas acabam traduzindo a grande experiência, né? E aquela história, né? Envelhecer, cada idade tem a sua magia. E envelhecer é a grande alternativa a não morrer jovem, tá certo? Mesmo com botox ou não, a pessoa vai envelhecer, tá certo? Vai, mas com dignidade, né? Assim, olhar no espelho e se amar. Então a pessoa vai. Faz assim com o seu cabelo para tirar de cima do microfone. Isso, tá vendo? Isso aqui é praticamente bastidor da televisão ao vivo aqui, né? Mas, bom, e as pessoas mais idosas, evidentemente, são as que mais procuram. As mais vaidosas e tal.
Exato. Mas assim, como está muito difundido hoje em dia a aplicação de toxina, eu tenho muitos pacientes jovens, homens e mulheres, que procuram realmente para não ter rugas. Olha É aí. a maior procura que eu tenho hoje no consultório. Quer dizer, mas se eu fizesse botox, eu teria que fazer sempre, né? Porque uma hora ele... Não E se eu teria, encontrar né? uma Você pessoa, se eu gostaria. encontrar uma pessoa, eu faço o botox, eu me encontro com uma pessoa, tal, converso com ela, depois de 6 meses que passou o efeito, encontra a pessoa, ela vai falar, nossa, como o senhor envelheceu. Vai falar, A gente não deixa chegar nesse ponto. Não. Mas então é um negócio permanente. Fala pra mim um pouquinho sobre lipoenzimática de papada. Você faz um consultório isso? Faço também. A lipoenzimática de papada, a gente faz aplicações nessa região. Primeiro, a gente precisa diagnosticar se é realmente gordura ou se é flacidez, né? Depende da idade. E aí a gente aplica mais ou menos 2 ml de um ácido que a gente já produz no organismo, só que é sintético para aplicação. E aí a gente já pode aplicar de 1 a 6 sessões e aí a gordura vai diminuindo. Nessa região ele fica, né? Porque a gente tem uma membrana em volta das células de gordura e ele destrói a célula. Então é um processo que elimina a célula e não volta. Porque se fosse só a gordura... Volta, isso que eu queria saber. Isso aqui então é ad eterno. Você fez um tratamento... vai sobrar alguma célula de gordura. Se você engordar muito, elas se reproduzem. Se você não engordar muito, você vai continuar sem a papadinha. Mas espera um pouquinho. Mas essa papada, você falou, ou é papada da idade, né? Ou é a da gordura. Qual que você trata? A gordura. A da idade, não. A de flacidez, a gente tem que colocar aqueles fios de colágeno, né? Esse é meu próximo curso. Esse você não faz ainda. Mas a de gordura, você faz a aplicação e fica Tem mulheres que na primeira aplicação já começam a usar gola alta, gola baixa, mostra o colo. É assim, mexer com estética é muito gratificante. Imagino, sabe, doutora, eu costumo falar o seguinte, esse país aqui, ele há tempos atrás, ele era tocado à venda de automóvel e a futebol. Futebol que mexe com a paixão, automóvel que mexe aí também com a paixão, mexe com o desejo do povo, essa coisa toda. Mas eu tô achando também que preciso incluir agora o segmento da estética. Porque todo mundo está pensando muito em estética. E esse é um segmento que a pessoa, quanto mais vive, mais precisa. Não é verdade? Tem vezes que chega um paciente no meu consultório procurando estética, procurando botox, lipo de papada. Eu falo, não, pera lá, vamos olhar os dentinhos também. E aí eu faço uma avaliação geral e falo, você precisa de tudo isso. Agora sim a gente pode fazer o botox e a lipo de papada, que é estética. Voltar um pouquinho pro dente. Vamos. Haverá uma época no Brasil em que nós não teremos mais cáries em crianças em função de flúor que se coloca em água, essa coisa toda? Haverá essa época? Haverá. A gente já diz, né, que a nova geração é sem cárie. Porém, ainda a gente tem lugares com menos instruções que ainda não chega a informação de limpeza, né? Higienização completa dos dentes. Então, ainda temos regiões com cárie. Mas em São Paulo, assim, praticamente zero. Eu tenho pouquíssimos pacientes pequenos com cárie. E quem hoje tem cárie, não se usa mais amálgama? Amálgama, não. Não usa mais? Não, a amálgama tem mercúrio. Mercúrio é altamente... né? Sim. Corrosivo, se contamina rios, né? Imagina, mata peixe, imagina o que não faz com a gente. E a gente ficava pondo na boca, engolindo um pouquinho, tanto que há tempos atrás os dentistas já começaram a trocar todas as minhas obturações, uma coisa muito normal. E uma outra coisa, doutora, os nossos velhinhos, com o passar do tempo, eles vão embora desse mundo com os dentes perfeitos, porque ainda hoje a gente vê muitos velhos, né? Muita gente também que não tem instrução e tal. Mas a maioria das pessoas, a maioria, assim, os velhinhos, eles têm pouquíssimos dentes na boca. Isso aí era coisa do passado. Como é que é daqui pra frente? Antigamente não se tratava o dente, né? Tinha uma dor, tinha uma cárie, arrancava o dente por dentadura. Era o doutor Boticão. Era, ia lá infelizmente. o doutor Boticão. Hoje em dia a gente tem uma informação que tá aí na internet para quem quiser ver, né? E a gente tá sempre, né, instruindo o paciente, voltar, vamos olhar, vamos fazer, vamos tratar para não ter futuramente essa perda de dente. Hoje o aspecto dentário, ele está socializado também ou está muito difícil ainda das pessoas terem acesso em função de custo e tal? Não, graças a Deus hoje em dia a gente tem já a informação. E assim, o SUS, né, atende também. O SUS atende? Atende, cárie ele atende, então a gente... Só cárie?
São poucos procedimentos que tem, né? E depois indica para outros dentistas. Mas a gente vai... Tomara a Deus que a gente esteja vivo para ver na geração que vai ter plantar dente, né? Você coloca uma célula-tronco e o dente se forma. Hoje nós implantamos dente. Tem um implante. Chegar a plantar o dente. Hoje em dia a gente tem um implante, o reimplante, que tira de uma região e põe em outra, né? Por exemplo, o siso que extrai, pode ser colocado em outra região para tentar. Esse é um reimplante. Exatamente. O siso é um dente com as mesmas características, com a mesma força, é o mesmo osso? Sim, é um dente comum. O problema é que hoje em dia a boca não cresce tanto, né? A gente está evoluindo, comendo cada vez alimentos mais macios. Tem gente que nem outros dentes cabem na boca, imagina o siso. Então o siso ele não tem espaço para nascer e ele fica dentro do osso. Dentro do osso ele pode trazer inúmeros problemas, desde assim ser visto como um corpo estranho quando ele terminou de formar, até corroer o dente do lado, se ele estiver em direção por exemplo, ao segundo molar, que é o último molar antes do siso. Ele estiver com a direção de crescimento para esse dente, ele pode reabsorver o dente, causar cárie. Então, se não cabe na boca, o siso tem que ser tirado. Então, se a gente voltar ao tempo das cavernas, que é aquelas coisas enormes, aí a boca vai voltar a crescer. Hoje, realmente, desde criança já se usa aparelho para expandir, né? Porque realmente praticamente não tem lugar. Nós temos 32 dentes. 32. Com o siso? Com o siso. Com o siso. Então, como eu tirei os do siso e um não nasceu, então eu tô com 27 dentes. Não, 28, com 4 sisos, 32. E um não nasceu? Não, então, mas são 4 sisos. Um tá aqui. Na verdade tem 29, né? Tem 28 aqui, tem um aqui em cima que não nasceu. Entendi. E pode não nascer mesmo, normal, né? Pode ficar lá a vida inteira e não trazer prejuízo nenhum. E eu não vou mexer agora com ele, né? Já tá tão quietinho ali. Meu Deus. Querida, uma delícia te entrevistar, gostei demais, espero que você tenha gostado também. Gostei sim, muito obrigada. Outras vezes, assim, quando você já estiver fazendo com fio, né, quando fala lá, aí a gente vem falar mais aqui no programa, tá bom? Pode deixar. Gente, comecei aqui com a doutora Juliana Roversi e com toda certeza vocês aproveitaram bastante a entrevista. Eu aproveitei a entrevista, fiz uma consulta também aqui, tá certo? É isso aí, eu volto hoje à noite às 7h05 com o nosso esporte, o RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, país, muita sorte. Por que eu falei país, hein? É paz, saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Muito bom.